como as feridas maternas e paternas podem roubar o projeto de Deus. E como nós precisamos entender que a família é um lugar de cura, a família é um lugar de restauração, a família é um lugar onde nós podemos e devemos viver o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? A família é o melhor lugar para vivermos as melhores experiências de Deus para a nossa vida. Não dá para aceitar que seja diferente. Não dá para aceitar que o casamento seja bom, que os filhos briguem, a gente naturalize briga de irmãos, que a gente naturalize temperamento como uma justificativa para a nossa grosseria ou para a nossa omissão. Temperamentos não determinam os nossos comportamentos. Nossos comportamentos são determinados pela nossa consciência de quem nós somos e de como nós escolhemos nos comportar. Nós não temos culpa nenhuma de traumas que acontecem sobre nós, de problemas que nós enfrentamos. E são vários e muitos. Doenças inesperadas em fase da vida que a gente não desejava, perda de filhos no ventre, filhos bebês, filhos pequenos, filhos jovens, perda de pai, de mãe, perda e luto, perda de um emprego, perda de uma empresa, de algo que você sonhou, idealizou, viveu, decepções que você pode ter vivido dentro inclusive da sua própria família, decepções com o seu pai, decepção com a sua mãe. Esperava, tinha uma expectativa de que eles cumprissem um papel de acolhimento, de amparo, de suporte, que os seus pais inclusive tivessem implantado na casa deles a cultura da bênção, que eles não tivessem preguiça de orar por você, de impor as mãos sobre você e declarar que a sua vida seria separada, abundante, feliz, alegre. Talvez poucos de nós tenham tido pais abençoadores, pais que conheciam a palavra e declaravam a palavra sobre nós. Pais que diziam, né? Eu declaro que a sua vida é próspera, que você é feliz, que você vai casar bem. Eu declaro que você é inteligente, tem boa memória, conhecimento, palavra de sabedoria. Talvez tenham existido lacunas na nossa vida que trouxeram sobre nós feridas ou alguns traumas e alguns só frustrações de expectativas. Não recebi do meu pai e da minha mãe aquilo que eu deveria, que eu esperava. A gente nunca vai receber de um pai e de uma mãe o suficiente. Nunca, nunca. Porque nós pais somos forjados num tempo histórico, debaixo de uma condição de vida financeira, econômica. Aí nós construímos a nossa personalidade, a nossa identidade, aí a gente se torna pai e mãe, numa idade que deveríamos estar cognitivamente, emocionalmente, espiritualmente mais prontos. Mas às vezes as nossas heranças recebidas não foram tão boas, então a gente não se vê tão pronto assim. Mas a gente se acha, e quando chega lá a gente descobre que o mundo mudou tudo. Mudou tudo, já não é mais como antigamente, não é não? E aí impõe para nós os mesmos desafios dos nossos pais, e talvez os nossos filhos digam que faltou alguma coisa da nossa parte. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a oração. Amém? Pode faltar tudo, mas não pode faltar ensino da palavra de Deus. Essa é um pouco da minha história. Talvez na minha educação algumas coisas deixaram a desejar, mas não faltou a palavra, não faltou a oração. E quando os ventos bateram, eu consegui estar firme. E vou contar uma história para vocês hoje, de alguém que também conseguiu superar os seus desafios nessa viagem
né, da família e conseguiu superar tudo isso e ainda dar conta do recado, que é o que a gente precisa dar, conta do recado, amém? Então as feridas paternas e maternas, elas podem roubar o projeto de Deus para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos e para aquilo que Deus escreveu e desenhou para a nossa geração. Se nós formos displicentes, negligentes, talvez tudo aquilo que Deus preparou para a sua família fique mais ou menos. Deus escreveu coisas, projetos maravilhosos para o seu filho e para a sua filha. Se você está do lado deles, olha aí e tenha convicção de que Deus escreveu um plano perfeito. Você talvez pode achar que seu filho e sua filha não é perfeito, mas Deus escreveu um plano perfeito para o seu filho, para a sua filha e para a história da sua família. Deus tem uma história para o Silva, para o Silveira, para o Oliveira, para o Módulo, para o Tardivo. Fala o seu sobrenome aí em voz alta. Deus tem uma história para a sua descendência. E se você não prestar atenção, se você não ficar atento, talvez as coisas desse mundo desviem o foco daquilo que Deus tinha para toda a sua família, aquele dom, aquele talento, aquela coisa específica. Para falar sobre isso, eu amo a história de José, né? Quem ama a história de José? História maravilhosa. Começa ali no capítulo 37 de Gênesis. Você pode abrir e acompanhar um pouquinho comigo. Eu não vou ler porque eu teria que ler até o 45, 46, amém? Então, para economizar a voz, eu vou contar ela em pedaços para vocês. E diz lá, no capítulo 37, esse é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai. Então conta a história de José, que cuidava dos rebanhos dos seus pais. José era filho de Jacó. Jacó amava demais a José, porque era filho da sua mulher mais amada. Então já conta que história que Jacó tinha uma certa preferência por José. E diz que ele trabalhava ali com os seus meios irmãos, e José nasceu nessa velhice do seu pai. E por estar na velhice e ser filho da mulher mais amada, ele era o queridinho de papai, né? O que é um erro da parte de Jacó. Jacó, por mais que, né, amasse e conte isso como algo bonito na Bíblia, não é bonito pai e mãe mostrar preferência para um filho do que para outro. Amém? Todos os seus filhos precisam ser amados e acolhidos, mesmo os que tenham um temperamento, uma personalidade oposta à sua. Ou ao contrário, é tão parecida que, dá choque. Filhos precisam ser acolhidos na sua inteireza. E o nosso papel é educá-los, instruí-los, é tentar ajudar a organizar essa vida emocional, espiritual, psíquica, cognitiva, acadêmica, estudantil. A gente tem que ser ajudador e não atrapalhador da história de ninguém. Nós temos que ser mediadores da nossa família, pacificadores da nossa família e não tacar fogo e joga mais a gasolina, né? A gente não pode ter esse papel de fazer o fogo pegar mais alto no meio dos conflitos. Mas Jacó tinha esse defeitinho. Então, o que ele despertava nos irmãos de José? Inveja. Diga comigo, inveja. Quando a gente defende demais um filho e de menos o outro, nós estamos promovendo no seio da família ciúmes, inveja e injustiça. Ninguém aqui foi chamado para ser juiz e advogado de filho. Nós somos mãe e pai. Você está lá na cozinha, você está lá no quarto, o filho e a filha começou a brigar, você não viu, você não ouviu, mas você já sabe que o outro é provocador, aí você já desce chegando o rei, não é não? Está errado. Vai promover injustiça, porque você não foi testemunha ocular,
você não viu o que aconteceu. Então não legisle sobre causas que você não testemunhou. Naquele momento de conflito entre os seus filhos, você é chamado para ser o instrutor. Você vai mediar a experiência da irmandade e instruí-los para que eles tenham o caráter de Cristo. Não quero saber de quem é o videogame, faz diferença? Eu não quero saber de quem é a bola. Nós não estamos num lugar de julgar de quem é o objeto, quem comprou, quem pegou primeiro. Nosso papel é instruir aquele coração que você pensou, o que você sentiu, e o que você pode fazer, como vocês vão resolver. Eu não quero saber, eu só sei de uma coisa: a ninguém devais nada senão o amor. Eu só vou dizer algo para vocês: não amemos só de língua, mas de fato e em verdade. Eu não sei, mas a palavra diz: longe de vós a ira, a gritaria, as maledicências, a dissensão. Então, de acordo com esses versículos aqui, como é que vocês vão resolver o problema? Devolva para os filhos a capacidade deles pensarem, manipularem os versículos na mente e começarem a construir um corpo de virtudes e valores para que eles tenham comportamentos santos, para que eles sejam imagem e semelhança de Cristo. Jacó devia ter aprendido um pouquinho sobre isso, não? Para que pudesse não promover um ambiente. Eu vou fazer algumas inferências dessa história enquanto eu vou falando, e você vai aprendendo sobre o nosso tema, que traumas e feridas na família podem roubar o projeto de Deus. Então nós não podemos promover na nossa casa a ferida da inveja, podemos? Podemos promover na nossa casa a ferida do ciúme? Podemos promover na nossa casa a ferida da injustiça? Minha mãe sempre defendia mais o meu irmão, só porque ele era menor. E eu sei como é que é, eu tenho um de 17 e uma de 9, então quando a de 9 chegou, loiríssima, fofíssima, cuti-cuti, a gente se inclina emocionalmente, psicologicamente para aquela coisa fofa de um bebê novo e esquece do bebê velho, porque o bebê velho já tem chulé. A hora que vai no banheiro, não tem mais cheiro de lencinho de fralda, não? Então a gente acaba deixando em segundo plano. E aí tudo vira, mas é nova, você não sabe? Não, eles não sabem, porque eles continuam sendo crianças. E precisam do amparo dos pais para elaborar, inclusive, o ciúme desse bebê. Então você não vai falar que ele tem obrigação de entender tudo. Você vai instruí-lo, ministrar. O que você está sentindo? Estou percebendo que às vezes você tem um ciúmes. É medo de perder a mamãe e o papai? É medo de não ter tempo com o papai e com a mamãe? Deixa eu dizer algo para você. O amor é uma virtude que multiplica, não divide. Amor, ele aumenta. Faz um coração num papel. Escreve o nome do seu filho bem pequenininho. Fala quantos nomes a gente consegue escrever aqui dentro. Dá para escrever o nome da tia, do tio, do irmão, da avô, do vó. No amor cabe todo mundo. Nós vamos ministrar as coisas no coração dos nossos filhos. Faz sentido para você? Então, nesse contexto aqui, José já começou sua primeira ferida familiar. Embora ele desfrutasse desse preterimento do pai, desse amor, é fato que ele tinha muitos irmãos, não eram poucos, e todos o odiavam, diz a palavra. Diz que quando o pai amava ele, os irmãos o odiavam. Dizia que esses irmãos não eram capazes de lhes dizer uma só palavra amigável. Está aí no seu versículo, deixa eu ler aqui. 4. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Você imagina morando
com 12 pessoas, e ninguém sabe dizer nada amigável para você, pelo contrário, te odeiam. Então, além de desfrutar aí da inveja e dos ciúmes, José desfrutava de insultos, de críticas. Vai, ô imbecil, vai lá, ô filhinho de papai. Vai lá, ô trouxa. Idiota. Queridinha de papai. Eu fico imaginando a cena, vocês não imaginam? Se você tem mais de um filho, você imagina bem, igual eu, sim ou não? Quem tem 3, quem tem 4, vocês imaginam mais ainda, não é não? Eu imagino as caras e bocas, as ofensas que José ouvia. E aí então ele tinha outra ferida dentro da sua família, que eram os insultos e o ódio verbal. Aí vai contando a história que José teve um sonho. Todo mundo sabe, todo mundo aqui sabe a história? Acho que sim, né? Tem alguém que não conhece a história de José? Porque eu elaboro um pouquinho mais. E conta que José teve um sonho. Nesse sonho, os irmãos, a interpretação do sonho é que os irmãos se inclinavam sobre ele. José ganhou uma túnica do pai, conta a palavra que os irmãos o odiaram mais. Aí ele teve o sonho, e a interpretação do sonho era que os irmãos o serviam, aí os irmãos o odiaram mais ainda. E o pai falou, deixa eu pensar para interpretar melhor esse sonho. Ficaram com inveja dele, depois que ele contou os seus sonhos. E aí uma das coisas que a gente mais ouve no meio cristão é: não conte seu sonho para ninguém, porque desperta inveja, ciúme. Muitas pessoas, né? Davi tinha um Eliabe. Quem se acha que é o bonitão? Estou sabendo das intenções do seu coração, né? E José tinha os outros irmãos que também o julgavam, invalidavam e tinham inveja daquilo que nem era, poderia ser. Tudo ansioso, fazendo antecipação. Não decoraram, temerosa, isso mesmo. Já fizeram aqui antecipação temerosa. Já tiveram previsões negativas, catastróficas. Interpretaram à luz das suas próprias dores emocionais, das suas ansiedades, das suas angústias pessoais. Quem estava aqui à tarde, talvez eles tenham personalizado. E aí, está querendo dizer o que agora? Você seu escravo? O José conta um sonho, eles personalizam e eles trazem isso para um contexto de conflito familiar. Nós precisamos então ter esse primeiro cuidado na família para não gerar esses traumas, cuidar. Aí conta a história que depois de um tempo Jacó envia José e fala: vai dar uma olhada que seus irmãos foram para não sei aonde, vai lá, vê e me traga notícias. E conta que quando José chegou lá, os irmãos nem viram ele direito, já reconheceram e já tramaram um plano para matá-lo. Embora nós vamos terminar essa história de uma maneira maravilhosa, e era projeto de Deus tudo isso, não coloque os seus filhos nesse lugar de vertical. Não coloque filhos mais velhos para ficar cuidando de filhos mais novos. Não fique pedindo informações dos seus outros filhos para o outro filho. Não fique falando: e aí, o que o seu irmão fez na escola? Conta para mim. Não, mas você viu? Você foi dar uma olhada nele no intervalo? Você foi olhar? O que o seu irmão fez? Conta aqui para a mãe. Não façam isso. Isso quebra, rouba, arranca dos filhos a experiência da irmandade. Nós colocamos os filhos no lugar de dedo duro, criamos um ambiente dentro de casa de fofoca, só porque a irmãzinha é curiosa, porque ela é ansiosa, ela quer ter controle de tudo da família. Aí ela coloca os irmãos no lugar de fofoca, ela promove o dentro de casa, fica contando uma coisa do outro. E aí eu falo inclusive para pais adultos de filhos casados: cuidado com as conversas que vocês têm dos filhos de um para o outro. Não interessa quem é o mais bem sucedido,
o mais próspero, não interessa quem é o TDAH, desorganizado, disléxico, irresponsável, fecha tua boca, vá orar. Não promova no seio da sua família o fruto da divisão, o fruto do conflito, porque isso vai roubar o projeto de Deus. E o projeto de Deus é o amor perfeito. Quem está me entendendo? Então vai dando glória a Deus, amém? Cuidado com as conversas no WhatsApp, cuidados com as coisas ditas mais ou menos, insinuadas, veladas, por trás o recado é outro. Isso promove divisão entre irmãos, contenda. Aí quando brigam no Natal por causa da uva passa, querido, foi só a ponta do iceberg. Plantou lá conflito o ano inteiro, aí no Natal vão brigar por causa da maionese. Não é por causa da maionese, porque já tem muita história ali atrás do telefone do WhatsApp. Então nós precisamos compreender que os nossos comportamentos precisam preservar o projeto de Deus para a nossa família. Nós precisamos instruir os nossos filhos ao perdão, aos acordos saudáveis, ao amor, ao respeito mútuo e não unilateral, às trocas justas e equilibradas, ao diálogo sincero. Olha lá, você não está vendo? Olha lá, agora ele está triste. Você é o que agora? Porta-voz do coração? Sabe aqueles carros mensageiro? Né? Não tinha telemensagem, o carro com alto-falante. Tem pai e mãe que se presta esse papel. Fica de alto-falante interpretando as caras e bocas dos filhos, porque projeta suas próprias emoções dos filhos, e aí fica fantasiando. Aí o filho, que não é bobo nem nada, ele vai na onda, ele vai surfar na onda. Se minha mãe me vê como coitado, coitado serei. Né? Aí o outro que é visto como terrível causador, causador serei. Porque os olhos do pai e da mãe são estruturantes para o espírito, alma e o psiquismo. Nós somos muitas vezes aquilo que os nossos pais enxergaram em nós. Se você vê bondade, bondade se manifestará. Se você vê gentileza, gentileza se manifestará. Se você vê burrice, teimosia, dureza de coração, cada vez mais isso estará evidente aos seus olhos, porque todo esse psiquismo vai sendo estruturado em cima da sua fala e do seu olhar, das experiências que os filhos têm na vida comum não é isso que diz a palavra? Na vida comum do lar. Essas experiências vão moldando. E aí a história continua. Eles têm um plano horroroso e falam: vamos matar o queridinho. Talvez nós não vivamos experiências de morte física dentro das nossas casas, mas de mortes espirituais. Eu já cancelo meu irmão na minha alma, eu não quero nem saber, eu quero que se dane. Não quero mais ter contato com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe. Eu vou cindir, quebrar, desfazer o meu relacionamento espiritualmente. Vou morar nessa casa aqui porque eu não tenho o que fazer, mas no meu espírito já está morto e morta aquela pessoa que é a minha família, que vive comigo. A gente falou muito sobre tecnologia. Eu vou fazer um parênteses aqui, não está na Bíblia. Pegue se fizer sentido para você, falo com muito temor. Mas nós vivemos uma discussão, né, na década de 80, 90, nos nossos cultos. Quem é mais aqui da minha idade para cima, nós falávamos muito sobre a luta entre carne e espírito, né? E ainda é real, a Bíblia diz isso, que a nossa carne milita com o espírito, que nós precisamos vencer as obras da carne. Mas nós demos o significado muitas vezes para a nossa carne, corpo. Dá um beliscão aí no seu braço. Sentiu a sua carne, o seu corpo? A gente deu um significadinho meio ruim do nosso corpo, entendendo que as obras malignas também se manifestavam na nossa carne e eu precisava ter domínio sobre elas.
nesse tempo presente, os demônios, principados e potestades estão se lixando para a sua carne. Por isso que a tecnologia vem e ela apaga, ela embota, ela rouba a capacidade das crianças desenvolverem expressões faciais, habilidades sociais, percepção do ser humano, e elas vão se tornando empobrecidas emocionalmente. Elas são pobres, elas são deficitárias, elas são deficientes na alma, porque está sendo robotizadas as relações, e as telas, elas são bidimensionais. Então, quando uma criança vê algo, consome, ela está sendo roubada na capacidade de desenvolver essas habilidades. Aí, mortos nos seus próprios corpos, embotados nas suas emoções, deficientes na capacidade de perceber uma expressão facial, sentir e se preocupar, o diabo já não precisa nem ter o trabalho de lutar mais. Porque já não tem nem corpo mais para sentir, se arrepender. Está entendendo o que eu estou falando? A tecnologia, ela tem roubado isso, ela tem robotizado e mecanizado as relações. Conversam pelo WhatsApp, mas não presencialmente. Aí jogam José na cisterna, Rubens dá uma salvada no contexto, né? Fala, não vamos matar não, vamos só vender, assim a gente ganha um troco. Vende ele, e aí para os midianitas, e aí ele começa a viagem dele. Queridos, família é viagem longa. Diga para quem está do seu lado, família é viagem longa. Família é uma viagem, forever. Vamos deixar os ossinhos até junto lá né? É forever, não tem como. Porque é projeto de Deus, e tudo que Deus faz dura eternamente. Está entendendo? É eternamente. Até o caixão, você pode cancelar seu irmão, querer viver num quarto separado dele, mas o dia que vocês morrerem, talvez vocês sejam enterrados no mesmo lugar. Não existe cancelamento de sangue, não existe cancelamento de família. Precisa existir perdão onde há rupturas e quebras. E eu fico imaginando José escravizado indo para o Egito. Se fosse eu e você, eu teria pensamentos catastróficos. E agora minha vida vai ser uma desgraça. E agora o que vai acontecer de mim? Eu vou morrer, vão me matar, vão arrancar meu cabelo, e se me deixarem cego? E agora o que vão fazer comigo? Daí devia passar umas milhas, ele devia pensar, não, deixa eu pensar positivo, talvez só me joguem na prisão. Na prisão eu vou ser um escravo de limpar chão, lavar banheiro, vão me mandar limpar banheiro com palito de dente. E aí eu fico imaginando que depois de umas milhas ele falava, que ódio, que desgraçados meus irmãos, mas o dia que eu ver na frente, mas eu vou enfiar uma espada no baço de cada um. Daí eu acho que ele ficava imaginando cenários de assassinar os próprios irmãos. O que ele ia fazer? Passava algumas milhas, ele já devia ter pensado 1000 planos de vingança. Eu não vou responder mais o WhatsApp. Já sei, eu vou postar uma foto dos meus irmãos pelados para todo mundo ver. Não, eu já sei o que eu vou fazer. Além de pôr pelado, ainda eu vou pôr eles num contexto mais vexatório ainda. Já sei, eu vou distribuir para viralizar. Eu vou aquele amigo meu que trabalha na Record. É hoje. Eu fico imaginando a viagem de José. Você já imaginou tudo que ele pensou? Tudo que ele sentiu? Os tipos de pensamentos que José teve até chegar no Egito. E aí quando chega no Egito, os midianistas vendem ele de novo. Ô camarada bom de preço. Escravinho bom, né? Para vocês, para quem viu vendendo, achou que era uma ótima mercadoria. Para ele estava se sentindo como? A desgraça da desgraça, o lixo do lixo. O que aconteceu com a minha vida? Talvez na sua jornada de família, você passe pela mesma experiência dessa rota. E agora fui abusada. E agora fui abusado. E agora adulterei.
e agora meu marido me traiu, e agora minha mulher me traiu, e agora eu peguei os meus filhos vendo pornografia, e agora os meus filhos estão dizendo que são agnósticos, e agora os meus filhos estão com conflito de identidade, e agora vai ser uma desgraça, e talvez pensamentos invadam a sua alma, pensamentos catastróficos, negativos, com falta de esperança. Se sinta traído, envergonhado, envergonhada, mas os seus traumas não são o seu destino. Amém? Diga comigo: os meus traumas, as minhas frustrações, as minhas dificuldades não são o meu destino. Há um propósito de Deus sobre a minha vida, há um selo, há uma marca, há uma promessa de que nós somos povo escolhido, geração eleita, sacerdócio real, que sobre nós há ousadia, intrepidez, amor, coragem e graça. Amém. Há sobre nós uma promessa, e ainda que nos vendam, que nos traiam, ainda que arranquem de nós a esperança, tentem tirar de nós a fé, ainda que a gente não saiba como vai resolver essa vida depois de um adultério, talvez a gente não saiba como vai resolver a vida depois de um luto de um filho, o que vai ser da minha vida depois que esse filho e essa filha virou daquele movimento, ainda que a vergonha tente cobrir a minha alma, eu e você confiaremos em Deus. A cura para as nossas feridas e traumas de traição, solidão, sexualidade, injustiça, insegurança, medo, quebra nos relacionamentos, perda financeira. A cura para nós é intimidade com Deus e uma vida confiando no Senhor e conhecendo as suas promessas. José viveu as piores dificuldades na família, consequências de todo o levante que teve dos seus irmãos. Mas conforme nós vamos lendo a história, nós vamos entendendo algo precioso sobre José. Ele não ficou paralisado. Vai trabalhar. Ai, sério, eu mesmo, justo eu que fui traído pelos meus irmãos. Eu que vou ter que fazer isso. Você não conhece minha vida, querido. Ó, eu já passei tanta dificuldade. José, ele não pegou a sua experiência de dor para justificar uma paralisia espiritual. José não pegou a sua experiência de dor para justificar uma paralisia emocional. Por isso eu prego e falo e faço material mesmo. Tem gente que pergunta se eu vendo oração. Não vendo oração. A oração é de graça, você vai comprar só o papel. Porque nós precisamos instrumentalizar, curar, implantar a cultura da bênção. A gente precisa saber a Bíblia. E nós temos que fazer como Paulo: eu me gastarei e me deixarei gastar por esse evangelho e por vidas. Essa tem que ser a nossa esperança. José, convicto disso, guardou o seu coração. E é bem provável que ele tenha começado a pensar: e agora? Eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça. Embora a família seja esse lugar das maiores delícias e as piores dores, as mazelas que vivemos dela não devem ser guardadas. Diga para quem está do seu lado: abandone no meio da estrada a sua dor. Não sei em que ponto subjetivo você está desse trauma que você viveu. Só você sabe. Só você sabe quantos anos você está carregando isso que você viveu.
Só você sabe onde está doendo. Só você sabe as consequências e as angústias do que você está sofrendo. Talvez o seu pai e a sua mãe sejam um pouco inábeis para conversar com você. E você sinta uma profunda angústia e dor e ódio do seu pai e da sua mãe. Porque eles querem te trazer para a igreja, eles ficam falando Bíblia, mas a forma e o jeito que eles falam te fere, acusa, te invalida. Deixa a sua dor no meio da estrada. Guarde apenas a mensagem. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar no meio disso tudo? Quantos de nós passamos por essa experiência que José passou? Mas algo José fez diferente de muitos cristãos. José atribuiu um significado diferente a toda sua experiência. Se você abrir comigo no capítulo 45, eu quero encorajar você a dar uma lida gostosa nessa história toda com os seus filhos, num momento de família. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. Em uma semana você lê cada dia um capítulo com a sua família. Parece difícil para você? Não? Quem dá conta de ler um capítulo por dia aqui? Não vai doer nada, amém? Vai ser fácil. Diga para quem está do seu lado, vai ser fácil. E vai ser muito proveitoso. Lê lá o capítulo, conversem. Amanhã lê outro, conversa. Amanhã lê outro. Até domingo que vem você leu a história de José. E conversem sobre isso, sobre esse processo de cura e restauração. Nós não seremos perfeitos na nossa família. Nós vamos ferir os nossos semelhantes. Mas nós precisamos olhar para a lista boa do nosso irmão, a lista boa da nossa irmã, a lista boa do nosso pai, a lista boa da nossa mãe, a lista boa dos nossos filhos, para validar as emoções deles, ajudá-los, abençoá-los, profetizar a bênção. José, ele deu uma resposta diferente. Conta a história que eles chegaram, José reconheceu eles. Aí eu acho que José ficou meio confuso, disse que ele reconheceu, mas ele começou a entrevistar os irmãos. Você tem pai? E você tem um outro irmão mais novo? Ele queria falar, deixa eu ver se é ele mesmo. E conta que eles foram tendo que responder, porque eles dependiam dessa entrevista com José para poder pegar mantimento. Eles foram lá para comprar comida, era um período de fome. E faz aquela entrevista, tensa. Aí José toca um pouquinho o terror e segura os irmãos e fala, não, então eu vou segurar um aqui, para eu ter certeza que é verdade, volta lá e traz o irmão mais novo. E os irmãos chegam lá, Jacó fala, agora eu vou socar vocês. Por que vocês não ficaram de boca fechada? O Benjamim eu não vou dar, E aí os irmãos, já mais arrependidos do que fizeram com José, já tinham um sentimento diferente para com o pai. Eles compreendiam a dor da perda do pai. Ai, pai, e agora? Então nós não vamos mais, deixa o outro lá. Demorou, acabou a comida, eles tinham que voltar. Quando eles tiveram que voltar, pai, a gente só vai se levar o Benjamim. Não vai ter como. Aí, como um bom ansioso, Jacó, bom ansioso, ele queria o quê? Garantia. Ele queria ter o controle e a ser. Por isso que botou os outros irmãos loucos, fazendo promessa, acordo, porque o ansioso ele precisa ter essa garantia. Aí, tá bom, eu vou deixar. Aí o mais velho vira e fala, então eu prometo. Aí chega lá, José dá uma tocadinha no terror de novo, que vai ficar com Benjamim. Bota a taça de prata lá. Aí os irmãos ficam desesperados. Fala, agora eu vou voltar, Jacó vai infartar. Aí um vira e fala assim, posso ter um cadinho, não sei como fala aqui no sul, um dedinho de prós, rapidinho com o senhor José. Aí chama José no cantinho e fala, você não está entendendo, falar que nem mineiro. Se eu voltar para casa sem esse daí, eu estou frito. Papai vai infartar. Você não perguntou de papai? Deixa eu te contar a treta da família, casos de família Márcia Goldschmidt. Vamos sentar agora e contar para você. A gente não queria falar real.
A gente deu uma vendida no irmão querido, né? E a gente vendeu ele, deu ruim. Papai sofre o trauma até hoje. Agora o próximo, eu não posso fazer isso. E tenta lá fazer o acordo, mas o final da história é que José, num dado momento, sai, chora e volta. Ele sai, chora e volta. Aí no capítulo 45 ele não aguenta. E lá no versículo 3, estou tentando ler com óculos, eu estou naquela fase, já é velha, mas ainda não. Eu não consigo, preciso arrumar aquela Bíblia, letra grande. Quem tem? Glória a Deus. Vai precisar ser uma NVT. Ele diz: sou eu, José, disse a seus irmãos, meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José. E eles perderam a fala. Aí José disse: cheguem mais. Está escrito isso na sua Bíblia? Chega mais. Quem quer ficar perto de gente traidora? Quem quer ficar perto de Judas? Quem quer ficar perto de gente que te feriu ou te decepcionou? Primeira fala de José já revela um coração curado. Cheguem mais perto. Tira todos os egípcios ali da sala, né? Cheguem mais perto, ele diz. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José. Eu sou o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Mas agora vocês vão se ferrar. Versículo 5. Eu estou furioso e vocês vão passar por 7 anos de fome. Eu vou postar toda essa desgraça no casos de família Goldschmidt. Estou ligando para o da Atena, que é meu amigo, e vamos fazer uma matéria especial sobre traição familiar. É isso que está aí? O que está aí, gente? Não fiquem aflitos, ele disse. Não fiquem aflitos, nem furiosos uns com o... Por terem feito o quê? Não fiquem furiosos por terem me vendido. O ferido acolhe o traidor. O ferido diz... Não sei falar inglês, mas eu acho que é take it easy. Estou certo? Fala, estou de boa. Cadê os jovens? Estou de boa, estou sussa, está tranquilo. Chega mais, manda aquele abraço de leão, de urso. Vem cá, Rubão. Né? Ele vira e fala: não fiquem furiosos uns com os outros. Foi? Ai, gente, isso mexe com o seu coração. Eu tive algumas decepções na minha casa e na minha vida. Poderia guardar cada um dos traumas num bolso, nunca mais entrar dentro de uma igreja e falar para vocês que família é o pior projeto executado por Deus. Mas apesar de tudo isso, eu ainda venho com o coração cheio de amor e honra pelo meu pai e pela minha mãe, pelos meus irmãos, por toda a minha família, pela história de vida, de onde o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da sua maravilhosa luz. E digo para vocês, famílias são o melhor projeto de Deus para a nossa vida. Porque quando nós vivemos as nossas dores naquele lugar, o Senhor vai cuidando e tratando do nosso coração. Ele não deseja que o seu pai seja violento com você. Deus não deseja que o seu pai chegue todos os dias emburrado, grosso, mal educado. Que o seu pai e a sua mãe sejam intolerantes, impacientes. Cadê os jovens que me escutam? Deus não deseja que os seus pais tenham um linguajar violento, agressivo, invalidante. Deus não deseja isso. Deus não deseja que os irmãos se odeiem. Deus não deseja que marido e mulher se traiam, que haja adultério, pornografia, consumismo, ladeira abaixo na vida financeira da nossa família. Deus deseja para nós uma vida de prosperidade, de abundância, de graça.
mas ainda naquele lugar da nossa dor, naquele lugar da nossa angústia, naquele lugar da nossa decepção, diz a palavra que o seu pai e se sua mãe te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Ele está com a gente na cisterna, Ele está com a gente na rota e no caminho do desespero, do perdido. Ele está com a gente no abuso sexual, Ele está com a gente no assalto, Ele está com a gente no luto, na perda do bebê, nas 45 tentativas frustradas de ter um filho e ele ainda não chegou para você. Deus está com você. Ele está. E nesse lugar a cura, a restauração. Mas você precisa viver algumas coisas como José viveu. Pare de levar adiante numa mochila especial os seus problemas. Os seus traumas e os seus problemas fazem parte da sua história, mas não construa para eles um altar para serem lembrados, adorados, venerados, justificados e explicados diante das suas limitações. Dores existem para ser superadas. Diga comigo, superadas. E onde abundou o pecado, a dor, vai superabundar a graça, o poder e o milagre de Deus. É para superabundar. Estou vivendo essa desgraça, vai superabundar a graça. Vá nessa confiança. José praticou 6 coisas. Primeiro, ele não fez um altar dos seus problemas e ficou lá ruminando. Segunda coisa, ele não ficou ruminando. Diga comigo, ruminar. Fica lembrando. Quem já assistiu Divertidamente? Toda vez que eu pergunto se assistiram alguma coisa, ninguém levanta a mão. Não estou numa igreja que é pecado ver TV, estou? Vai que eu estou dando um fora, né? Lá no Divertidamente, quando está lá embaixo as memórias, né? Tem uns amiguinhos que cuidam das memórias da menina. Então, na hora que eles dão uma chutadinha, sempre uma musiquinha de chiclete, quem lembra? Quem não assistiu, encorajo você a assistir. O Divertidamente é um filme ótimo. E aí eles ficam mandando as memórias para cima, para serem revividas e rememoradas. E algumas são apagadas. Aí é muito legal a cena, porque às vezes eu fico imaginando o inimigo querendo jogar aquelas memórias de desgraça para você. Sobe que ela foi abusada, sobe que ela foi traída, sobe que ele é um adúltero, nunca mais Deus vai usar ele. Sobe que ele é um viciado, sobe a memória de que ele é um desgraçado. Você está entendendo o que eu estou falando? Chuta que é laço, gente, chuta que é laço essas memórias. Fala, na minha mente não, a minha mente é cativa à obediência de Cristo. Ele riscou a cédula que era contra, cravou-a na cruz e nos libertou. Ele diz que Ele não lembra dos nossos pecados, que Ele joga no mar de Querido, seja livre para pedir perdão, fazer a sua jornada de arrependimento, perdoar e viver o melhor de Deus. Seja livre. Libere as pessoas que te feriram, libere os injustos, os abusadores, os narcisistas, libere os invejosos, os ciumentos, libere essas pessoas. Pare de ruminar memórias do que te fizeram. É o capiroto mandando a memória para cima. Manda embora. Você é dono da sua mente. Pensamento é monotrilho, só passa um. Então, se você deixar passar o ruminativo, que fica
o versículo e a promessa não vai passar. Então chuta o pensamento ruminativo que fica rememorando, né? Depressivo, ele é nostálgico. Depressivo, ele senta, ele curte, né? Eu não sei quem é da década de 70 aqui, a gente tinha um termo horroroso. Vamos curtir a fossa. Kennedy, né? Ligava na Rádio Clube FM, lá Rio Claro, e põe aquelas músicas nostálgicas, dramáticas, né? Eu atendo adolescentes hoje, poucos, mas às vezes eu atendo, eles vêm num quadro de depressivo. Aí eu lembro da década de 80, eu falo, o que você está ouvindo? Ah, estou ouvindo isso, dá uns nomes para mim. Aí eu vou ver as letras. Tem adolescente que consome música suicida, mas é em inglês, ele não entende, ele não percebe, ele está tendo desejos suicidas. Ele está tendo experiências na alma de depressão e ele não compreende. Cuidado com o que você está ouvindo, preste atenção, puxa a letra, é do capiroto, manda embora, amém? José então não fez um altar, não ruminou. Segunda coisa, ele não fez um quartinho especial da mágoa. Tem gente que até decora esse quartinho na alma, né? Que enfeita, conta em detalhes a desgraça. Ela lembra do fio ao pavio tudo que ela viveu, né? Se pudesse ter uma foto daquele espaço na alma, da desgraça que viveu, é todo decorado, inclusive. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não faça, não guarde a mágoa. Quarta coisa, José, ele não se protegeu ou se defendeu usando o trauma. Eu não vou fazer nada, quero que se dane eles agora, porque deixa eu te contar o que eles fizeram comigo, você vai me dar razão. Crente quer pedir razão para o outro, para se vingar do outro, e acha que quer ter razão, né? Aí o pai e a mãe ficam até na dúvida. Ah, ele que bateu primeiro? Então tá, dá um chute nele e tá pago. Hashtag acontece em casa de crente, né? Ele não ficou usando aquilo para se proteger. O camarada chegou e entendeu que ele tinha que ser escravo. E se ele estava na função de escravo ele seria. E ele foi trabalhar. E quando ele fez tão mal feito, que ele nunca saiu daquele lugar. A gente não sabe detalhes, mas eu imagino que ele era excelente. Para ele chegar no posto de governador, eu imagino que José fazia barra, não fugiu do crossfit, que nem eu, e ele ia lá, bora, vamos catar, vamos fazer, porque pessoas que fazem muito bem, elas são promovidas. Pessoas que executam bem, que têm um espírito de excelência, que não comem o pão da preguiça, que não reclamam do serviço, do trabalho, da vida do patrão, elas são bem-sucedidas. Já viu um bem-sucedido preguiçoso? Quem conhece bem-sucedido preguiçoso? Quem conhece bem-sucedido que não faz nada com capricho? O cara é mecânico, tá ótimo pintado assim. Já viu o mecânico bem-sucedido, caprichoso? Sim, o não caprichoso, ele é mal-sucedido. Então, eu imagino que José, ainda escravo na desgraça, e lá no meio da sua jornada, ele fez tudo com Ele não usou o meio do caos que ele estava para ficar paralisado. Não paralise no meio da sua dor. Avança. Levanta todo dia, acorda todo dia. Perdeu o emprego, vai procurar, arruma o LinkedIn, faz direito.
não está dando certo, vai estudar, vai se qualificar, vai procurar as coisas. Não sabe ser pai, não sabe ser mãe, vai estudar, vai ler livro, faz curso, vai aprender com quem está ensinando, assiste umas 2 lives. Estragou o casamento, vai buscar aconselhamento pastoral, vai restaurar, aprende a gerar fruto de arrependimento, aprende a paparicar, a ser transparente, a não esconder nada, a não fazer nada no oculto. Tudo que você fazia de errado, aprenda a fazer bem feito, de propósito, para envergonhar o inferno, porque tudo me é permitido, mas eu não vou nunca mais permitir que essas coisas me dominem. A escravidão não vai me dominar, a vingança não vai me dominar, o que os irmãos me fizeram não vai me dominar. Próxima. Então, no meio da dor, ele entendeu que ele deveria ocupar uma função de servo, mas filho de Deus, e fazer as coisas com excelência. Por último, e eu tenho plena certeza, isso está escrito aqui no versículo 5, quando diz: foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Por último, ele sabia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabia que nenhum dos teus planos pode ser. Eu fico imaginando tudo que Jacó falou de versículo para José. Então eu fico imaginando que quando José dormia, quando José acordava, quando José tinha aquele trabalho escravo, eu fico imaginando quais versículos José sabia. Você imagina quais os versículos seu filho evoca na mente lá no meio da escola, quando todo mundo se diz lá? Que versículos você deu para ele usar? Quando seus filhos estão brigando, em conflito na família, vivendo injustiça, que versículos eles puxam? Quando a tentação vem na sua casa, na sua vida, ou quando a sua família vai falar mal de tudo que você é ou fez, que versículo você puxa, meu amado? Que versículo está impresso, está por testeira, na frente dos teus olhos, escrito nos umbrais da tua porta? Eu tenho alguns guardados comigo. Meu pai morreu, eu tinha 18 anos, ele caiu do telhado, ele foi arrumar um telhado, ele caiu do telhado, ele ficou tetraplégico, e eu lembro que a hora que eu estava na rampa do hospital, ele ficou lá internado, não ia morrer, mas quando a gente chegou para visitar, veio a notícia de que ele tinha falecido. Visita era às 3, ele faleceu às 2, não deu tempo. E naquele momento eu lembro que eu peguei a minha Bíblia e falei: Deus, problema está posto, mas eu sei que eu posso confiar no Senhor. Fala comigo agora. Eu preciso ouvir a tua voz agora. E Deus me deu 3 versículos específicos, porque daí, bom, ansiosa, um não estava bom. Aí eu peguei o 3. E o último é um que diz assim: não chorai pelos mortos, chorai por aqueles que vão sem conhecer a Deus. Que versículo você puxa na hora da sua angústia? Você pode ficar de pé comigo? Cadê o mocinho do louvor? Eu tenho um pezinho no TDAH, não vou lembrar da música que ele cantou, mas a hora que ele estava cantando uma delas, falei: exatamente isso que nós precisamos entender. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Diga comigo: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é fiel, Ele está comigo, eu nada temerei. Ainda que meus pais me abandonarem, ainda que a minha família não seja aquela família perfeita, ainda que tenhamos dificuldades, o Senhor é a minha luz e a minha salvação.
porque eu vou ter medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Você pode declarar isso, Ele é a fortaleza da sua vida. Abraça aí a sua família e eu vou te dar mais uma chance. Nem sou eu, é o Espírito Santo, porque é Ele quem convence do P, da Jus e do Ju. Ele tem uma vida de família próspera para você. Hebreus 11, eu vou ler o versículo com vocês. Quando eu amo ler a Bíblia como uma boa crente, e cada versículo novo que Deus vai revelando as coisas é tão poderoso, né? E esse é um dos versículos que mais me impactou na minha jornada de devocional. Hebreus 11, versículo 40, 39 e 40. O capítulo 11 inteiro vai contando de todos os heróis da fé. Moisés, Abraão, e vai contando de todos eles. E aí a hora que chega no final do capítulo, diz lá: todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles, diga comigo, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Pare para pensar, Abraão não recebeu tudo que havia sido prometido a ele. Moisés não recebeu tudo que havia sido prometido a ele. Está escrito isso aqui, ó. Todos eles foram aprovados pela fé, mas nenhum deles recebeu tudo que havia prometido. Deixa eu dizer algo para a sua maturidade de fé. Ore e creia. Mas olha o que está escrito ali: pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Deus tem um projeto intergeracional. Fale esse palavrão: intergeracional. Querido, as coisas não terminam na sua vida, elas só começaram. Qual é o seu sobrenome? O projeto de Deus só começou. Pare de ser um filho imaturo. Eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo. Tem coisa que é para os seus filhos, tem coisa que são para os seus netos, tem coisas que são para os seus bisnetos, tataranetos, mas Ele não falha, Ele não erra, Ele tem um projeto perfeito para nós e para nossa família. Então comece a orar, a família Módulo, Provenzano, Tardivo. Eu declaro que a minha família é santa, é separada. Eu oro pelas feridas da minha família do passado e eu declaro cura. Você pode orar isso? Declare cura, declare libertação, declare perdão. Profetize sobre os seus filhos, ore sobre eles e abençoe o futuro dos seus filhos. E creia que a obra perfeita de Deus só começou. Nós não somos egoístas, nós somos capazes de compreender a obra da divindade. Nós temos maturidade para compreender que se eu fizer algo bem feito, eu serei aprovada, aprovado. Queira ser um pai aprovado nas suas palavras, aprovado no toque físico, aprovado na forma como você se aproxima dos seus filhos. Queira ser uma mãe aprovada pelo que você sente, pensa da sua família. Queira ser um homem, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, uma filha aprovados. Queira ser aprovado, e a bondade, a misericórdia estarão todos os dias
dias até que Ele volte. Os sinais seguirão aos que crerem. A bondade e a misericórdia te seguirão. Vai ter dia que você vai precisar da bondade, vai ter dia que você vai pedir misericórdia, mas sendo aprovado, eu posso dizer com todas as letras, eu posso dizer com toda a minha alma, que a despeito das lutas, a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançam.